Vamos começar com um exemplo do movimento retilíneo uniforme. Então, imagine um problema assim. Um carro se move com velocidade constante. Então, se a velocidade é constante, isso já caracteriza para nós que o movimento é uniforme. Porque a velocidade é constante, a velocidade não muda. Certo? E se a velocidade não muda, essa informação também nos diz que a aceleração dele vai ser zero. Sim? Então, vou começar de novo. Imagina que você tem um carro que se move com velocidade constante e percorre uma trajetória retilínea. Pronto. Além de uniforme, ele é retilíneo. Ok? Aí, nós sabemos que no instante zero, então, t0 igual a zero, a posição do móvel, ou seja, o lugar que ele ocupa é 500 metros, por exemplo. Certo? E que no instante t igual a 20 segundos, a posição dele é 200 metros. Ok? Então deu o tempo inicial e a posição inicial, o lugar, o espaço. O tempo final e o espaço final. Aí a primeira pergunta é: qual é a velocidade do móvel? Aí a segunda pergunta é: qual é a função horária? Função horária, lembra? No uniforme é S0 mais VT. Aí a pergunta C: qual é a posição para o tempo 1 segundo? Então ele quer saber onde ele vai estar quando o tempo for 1 segundo. E, finalmente, o instante em que passa pela origem. Instante é tempo. Quando ele vai passar pela origem, ou seja, quando o espaço vai ser zero. Então, esse é o primeiro exemplo. Vou repetir de novo o que nós vamos fazer. Nós temos um carro que se move com velocidade constante e percorre uma trajetória retilínea. Sabes que no instante t igual a zero, a posição dele é 500 metros. E no instante t igual a 20 segundos, a posição é 200 metros. A primeira pergunta é: qual é a velocidade? Muito bem. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Não tem aceleração. Então, o movimento é uniforme e a velocidade é constante. Está aqui, V igual a S final menos o inicial, tempo final menos o inicial. Vamos substituir os valores. Qual é o S final? Vamos lá buscar. O S final é 200. Qual é o S inicial? O S inicial é 500. Qual é o tempo final? O tempo final é 20. Qual é o tempo inicial? O tempo inicial é 0. Portanto, velocidade vai ser menos 300 dividido por 20. Vai dar negativo 15 metros por segundo. Essa é a velocidade. Aí a pergunta B era qual é a posição horária. Então, vamos marcar isso. S é igual a S0 mais VT, não é isso? Então vamos escrever aqui. S0 mais VT. A pergunta é: você sabe quanto vale esse zero? Sim. O S0 vale 500. Mas, você sabe quanto vale V? Sim, o V vale menos 15, que eu acabei de achar. Então, menos 15, vezes o tempo. Pronto. Essa é a função. Não é para substituir o tempo, porque senão ele deixa de ser uma função. Ok? Bem, agora vamos para a pergunta C. Qual é a posição no instante 1 segundo? Então, vou usar a equação da posição. S é igual a 500 menos 15 vezes... o tempo é 1 segundo. Certo? Portanto, S é igual a 500 menos 15 vezes 1, que é 15,
S é igual a 485 metros. Correto? Bem, e a última pergunta. Onde ele vai estar? Não, minto. Quando ele vai passar pela origem? Então, vamos lá. Lembra que S era 500 menos 15t. Quanto vale agora o S? O S vale 0, porque é a origem. E o que nós queremos é o tempo. Portanto, 15t igual a 500. T igual a 500 sobre 15. T igual a 33,33 segundos. Certo? Tudo bem? Então esse é o exemplo do movimento retilíneo e uniforme. Aí eu vou fazer um outro exemplo para o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá bom?